A sua vida não pode estar no piloto automático. De repente é isso que tem acontecido com muitos, com você que está me acompanhando agora, que espiritualmente você colocou a sua vida no piloto automático, assim como muitas aeronaves. Você está em uma situação e não está percebendo o risco que você está correndo de colocar a sua vida espiritual no piloto automático. É o que nós vamos conhecer agora na história da Camila, porque ela também viveu assim. Ela acabou espiritualmente deixando a sua vida no piloto automático e ela se afastou. Muitas coisas aconteceram na vida dela. Talvez o que ela passou no passado seja o seu presente. Mas eu quero me dirigir a você que quer mudar essa situação. Você não quer continuar assim em nenhum sentido. Materialmente falando, profissionalmente, na vida amorosa, no seu casamento, talvez tudo isso está no piloto automático. Espiritualmente você não anda bem, você está mal e precisa de ajuda. Que esse programa seja usado por Deus para te levantar, para te ajudar. Vamos acompanhar a história da Camila, em seguida eu volto com você. 3917, mantenha o 280. Na minha função, eu controlo centenas de pousos e decolagens diariamente. Porém, durante muito tempo, não fui capaz de controlar minhas próprias emoções. Quem me via achava que estava tudo certo. Eu cheguei a pensar em me matar, porque a tristeza era profunda. Deus não vai me aceitar de volta, porque fui eu que abandonei ele. Comecei a aprender a palavra de Deus e eu fui me envolvendo com as coisas da igreja, com os grupos, participando, mas eu nunca tive assim um relacionamento profundo. Era sempre uma coisa muito no piloto automático. Então, o meu relacionamento com Deus era apenas ali dentro da igreja. Até que chegou um momento onde eu iniciei um curso preparatório para um concurso militar. Eu passei na prova, entrei em regime interno. Então, eu só podia sair aos finais de semana. Como a minha semana era muito pesada, acabou que eu me deixei vencer pelo cansaço físico e fui parando de frequentar a igreja. Então, devido à minha falha em ter um relacionamento com Deus baseado ali apenas em frequentar a igreja, eu acabei me afastando ainda mais. Eu iniciei um relacionamento, foi onde eu me afastei ainda mais, e veio as traições, foi onde começou a surgir os complexos, que eu acabava me comparando muito com as garotas que ele me traía. E por ter a consciência de que eu tinha tomado a escolha em deixar a Deus e optar pelo relacionamento, eu não tinha forças de pedir ajuda a Deus, né? Diante de todo o sofrimento, o vazio que eu tinha dentro de mim. Porque a situação da traição e de carregar, de certa forma, uma culpa por ter abandonado um caminho que eu sabia que era o caminho correto que eu deveria seguir, eu não tinha força de voltar. E eu também tinha uma vergonha dentro de mim. Porque eu falei assim, poxa, foi a minha escolha de ter abandonado. Para cobrir o vazio que eu tinha dentro de mim, então eu ia para as baladas, né? Eu entrava em outros relacionamentos, me envolvia com pessoas. Por fora, eu estava uma pessoa bem. Eu sorria, eu brincava, né? Eu era feliz. Mas quando eu estava em casa sozinha, era uma dor absurda que eu tinha no meu interior. Até que teve um dia que eu decidi voltar e pedir ajuda a Deus. E eu fui reconhecendo todos os traumas e as bagagens que eu tinha dentro de mim. E um certo dia eu me dei conta de que eu estava da mesma forma que eu estava no início, quando eu cheguei da igreja. Ali naquele piloto automático novamente, onde eu fazia minhas orações, eu participava dos grupos, mas no fundo o meu coração ainda estava naquele relacionamento que tinha acabado.
Até que chegou um dia que eu fui diante do altar e eu fiz uma oração a Deus, que não foi uma oração bonita, né? E eu falei para Deus, falei assim, meu Deus, eu tô até agora dizendo para o Senhor que eu te amo, que o Senhor é o primeiro na minha vida, mas isso não é verdade. Porque se o rapaz aparecesse naquele momento e pedisse para voltar, eu largaria novamente e voltaria. Mas eu queria mudar. Então eu pedi a ajuda e o socorro tanto para deixar aquele relacionamento ali, daquela escolha errada que eu havia feito, tanto para eu aprender de verdade a colocar Deus em primeiro lugar. Então ali foi quando iniciou a mudança. E as minhas orações e o meu investimento ali no relacionamento com Deus não estava mais só ali dentro da igreja. Então já estava em casa, já estava na rua, às vezes aconteciam situações que eu me pegava ali, né, tipo, conversando com Deus durante o meu dia a dia. E através da palavra de Deus eu entendi que o erro que eu tinha cometido, eu precisava tomar uma atitude ali. E foi quando eu decidi me batizar, que é onde de fato veio o arrependimento de tudo que eu tinha feito, e a partir dali eu seria uma nova pessoa, onde eu iniciaria tudo da maneira correta. E eu me lembro que quando eu decidi pôr ali um ponto final naquele relacionamento, o sentimento que eu tive foi um sentimento de perda, mas eu tive a certeza de que Deus tinha algo melhor para mim. Até que chegou um domingo de manhã, numa reunião, que o Espírito Santo veio. E foi onde tudo mudou. Ali não tinha uma emoção, não tinha um sentimento ali, mas veio a certeza dentro de mim que Deus agora, a partir daquele momento, habitava em mim. E eu pude ouvir Deus falar comigo, que a partir daquele momento, eu era filha dele. Então, a paz dessa certeza de que ele estava ali morando dentro de mim, mudou tudo. Então, já não tinha mais o vazio, já não tinha mais as comparações, já não tinha mais aquela falsa felicidade. Eu, de fato, era feliz. E não importava se tinha alguém do meu lado, se não tinha, se eu tinha aquilo que eu gostaria ou não, porque dentro de mim tinha o mais importante, que era o Espírito Santo. Hoje eu continuo na mesma profissão, o cansaço ele ainda existe, mas hoje o Espírito Santo me auxilia a não me deixar vencer pelo cansaço, seja ele físico, seja ele mental, porque hoje a minha prioridade é Deus. Deus ele não impede que eu tome nenhuma atitude, tanto que eu escolhi me afastar, foi uma decisão minha. Hoje ele me auxilia, mas não é de uma forma imposta. Hoje ele me mostra a direção. Eu continuo fazendo a escolha, mas pela felicidade verdadeira, pela paz que tem dentro de mim, então eu sempre opto pelo que ele está ali me auxiliando, porque eu sei que essa felicidade vai manter eternamente dentro de mim. E eu que sofri com um problema na vida amorosa, hoje Deus me abençoou. Através do aplicativo Quero Te Conhecer, eu conheci uma pessoa que tem o Espírito Santo, né? Que é uma pessoa feliz de verdade, assim como eu, e Deus tem abençoado passo a passo. E eu tenho certeza que Ele tem o melhor para nós. E é como diz em 2 Timóteo, nenhum soldado em serviço se envolve com as coisas dessa vida. E hoje o meu entendimento é claro sobre isso, porque como militar, quando eu estou em serviço, eu tenho que estar 100% ali. Eu não posso me distrair com outras coisas. E como serva de Deus, eu estou 100% no centro da vontade dele. E de repente você está aí, afastado, longe, se sentindo culpado, achando que Deus não vai te receber assim como eu achava. Eu digo para você que Ele está só esperando você tomar a atitude de se voltar para Ele. E assim como Ele me recebeu de braços abertos, Ele vai receber você e a sua vida vai mudar. Se a Camila voltou, você pode voltar também. Nesse domingo agora, o domingo da volta. A
para você retornar à casa do Pai, voltar a ter a fé que um dia você teve, se é que você teve, mas você pode experimentar essa fé que transforma vidas, que pode tirar esse vazio, esse complexo, essa depressão, essa tristeza na sua alma. Você que diz assim, eu não aguento mais, eu estou desesperado, minha vida está no fundo do poço, eu não tenho mais como descer. Eu já desci o que tinha que descer. Eu entendi que o tempo que eu estive na igreja, a exemplo da Camila, minha vida ficou no piloto automático. Mas eu não quero que isso continue ou isso se repita. Eu vou voltar para a casa do Pai, eu vou retornar para a casa de Deus. Nesse domingo, o domingo da volta. A minha alma está de contínuo nas minhas mãos. Neste salmo, uma verdade que não poupa ninguém. Todos temos o poder de escolha. A todo momento precisamos tomar decisões. Mas, por obedecerem aos próprios desejos e vontades do coração, muitos não perceberam e escolheram prazeres e caminhos que os afastaram de Deus. E a prova disso, uma vida sem paz e cansativa. Mas o mesmo poder de decisão que um dia colocou você no caminho errado é capaz de transformar a sua vida com a decisão de recomeçar e voltar para Deus. Neste domingo, 21 de junho, o Domingo da Volta, traga uma foto sua para ser colocada diante do altar, às 7, 9h30 e 18 horas, e em todas as igrejas Universal. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar. Nesse domingo estaremos aqui em Florianópolis, na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro. Você que um dia esteve e frequentou esse lugar, você esteve aí. Ou em outra igreja universal, ou ainda que não seja na Universal, mas você frequentou alguma igreja, outro ministério, você era uma pessoa que buscava, mas você acabou se afastando. Tantas coisas aconteceram. Esse domingo é o domingo para você voltar, o domingo da volta. Às 9h30 da manhã especial estaremos juntos. Nós temos a opção da reunião das 7 da manhã e também no CAI da tarde às 18 horas. Inclusive, nós vamos colocar agora uma matéria que fala a respeito dessa reunião que acontece aos domingos, todos os domingos. Mas não perca mais tempo. Volte o quanto antes. Por que não hoje mesmo a sua volta? Mas nesse domingo você vai acompanhar essa matéria, pois eu tenho certeza que assim como essas pessoas chegaram nesse lugar, você vai chegar nesse lugar também e encontrar a paz, a força e pessoas de Deus, pessoas do bem, para te ajudar. Acompanhe. Às vezes, o coração fica pesado por erros do passado. Mas a palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não importa o que aconteceu, você pode voltar para a casa de Deus. Cresci na igreja, né, pastor? Cresci na igreja, meus pais vinham, me traziam na igreja. E na minha adolescência já me envolvia com a Força Jovem, com evangelização, me envolvia com as coisas de Deus. Mesmo estando na igreja, acabei me envolvendo com uma pessoa casada, mesmo na igreja. E ali veio um pensamento na minha mente: não tem mais jeito. Porque eu estava dentro da igreja, mesmo fazendo as coisas de Deus, eu pequei, eu errei. Eu comecei a me envolver com amizades erradas. No início, assim, eu não tinha muita coragem de fazer coisas erradas, porque eu conhecia a palavra, né? Mas com o tempo eu comecei a me envolver com as festas, as baladas, más amizades, né? Eu ia para festas, eu bebia. Comecei a me envolver também com vários rapazes, né? Nas festas, às vezes vinha um pensamento na minha mente. Eu lembrava da fé, eu lembrava da igreja,
Mas era um pensamento muito rápido. Por conta daquela culpa que eu carregava dentro de mim, eu achava que não tinha mais jeito para mim voltar e que Deus pudesse me perdoar. Aquele pensamento de culpa. Estraguei tudo. Isso. Como que eu fui capaz de fazer uma coisa dessa? Isso, vinha esse pensamento na minha mente. Não tinha mais jeito para mim, porque se mesmo dentro da igreja que eu estava aqui, eu pequei, eu errei, então como que Deus ia me perdoar? Então ali eu me afastei. Reconciliar-se com o Altíssimo é permitir que Ele limpe sua alma e restaure sua vida. Volte para os braços do Pai e sinta a paz que você sempre buscou. E o que aconteceu que você voltou? Como é que foi que passou na sua mente e a sua chegada? Como é que foi? Um dia, na minha casa, no meu quarto, eu fiz uma oração sincera para Deus. Eu falei para Ele, meu Deus, se o Senhor me der mais uma chance, né, se existe ainda jeito para mim, então me dá forças para voltar. E ali, naquele momento, Deus me deu força. E eu vim decidida a entregar minha vida para o Senhor Jesus. E aí eu decidi, né, eu entendi que eu precisava abandonar tudo aquilo que me afastava de Deus para conhecer a Deus de verdade, porque eu nunca tinha conhecido a Ele de verdade. Então eu decidi entregar para Deus tudo aquilo que me afastava dele, as más amizades, as festas, os vícios que eu tinha também visto na pornografia. Então tudo isso eu decidi entregar para Deus e decidi me batizar nas águas, né? Ali houve o arrependimento. Foi isso que aconteceu neste último domingo, na Catedral Universal. Muita gente voltou a viver uma nova aliança com Deus. Talvez você tenha tentado seguir sozinho, mas sem o Criador, nenhum caminho é completo. Ao se reconciliar com Ele, você descobre o verdadeiro propósito para a sua vida. No dia que eu recebi o Espírito Santo, veio aquela certeza de que ali não era mais aquela Jaqueline. Era uma nova Jaqueline, uma nova pessoa. E Ele deu o que eu não tinha, né? O que eu tanto procurei lá no mundo, preencher aquele vazio, Ele me deu naquele dia. Ele me deu a paz, Ele me deu a alegria, Ele me deu a certeza da minha salvação. E hoje eu não preciso mais. Aquilo que eu usava para preencher o meu vazio, eu não preciso mais de nada daquilo. Nem de amizades, nem de festas, nada, porque Ele me faz completa. Deus está te chamando. Venha participar de uma reunião de domingo e sinta a diferença. Catedral Universal, em Florianópolis, Avenida Mauro Ramos, 1310, Centro. Nós vamos realizar uma oração no final do programa, mas a nossa central de atendimento está à sua disposição. Inclusive, o pastor Sérgio tem nomes de pessoas que estão ligando e esse telefone é 24 horas por dia. As pessoas entram em contato, muitas delas deixam o nome para o momento da oração, que teremos logo em seguida, e você pode entrar em contato conosco. Pastor Sérgio, agora a central está à disposição dela. De fato, pastor Rodrigo, e você que acompanha o programa, faça uso dessa central de atendimento. Nós temos vários atendentes esperando, prontos para receber a sua ligação, a sua chamada, e você será muito bem-vindo e com certeza essa orientação vai te ajudar bastante. Eu tenho aqui, pastor Rodrigo, a participação do Raimundo Luiz. Ele está com problemas de vícios e jogos de azar. A Regina, de Florianópolis, entrou em contato pedindo oração pelo seu filho Adelar para a libertação dos vícios e cita aqui também uma outra pessoa. A Albertina de Blumenau pede pela sua saúde, pois está com dores na coluna, e para a proteção dos filhos, bem como o José. Ele é de São José, município de São José, pede também ajuda, oração pela sua saúde. Você pode entrar em contato, esse número está aí para você, salve o contato, envie para quem você quer ajudar também. Pastor Rodrigo, sem dúvida alguma, uma ligação é o início de uma grande mudança. É porque é uma atitude de fé, as coisas começam a mudar. Foi o que aconteceu na época do profeta Joel, o caos que estava Judá. E através de uma atitude, havia um devorador, devorando o que aquelas pessoas plantavam, tudo o que aquelas pessoas tinham construído. E nesse mês de junho, nós estamos no mês do combate ao espírito do devorador. Como isso pode acontecer? Acompanhe esse intervalo e eu volto.
estabilidade, indispensável para ser possível descansar. Mas de uns tempos para cá, ela desapareceu. Suas finanças, um verdadeiro caos, uma onda de destruição atrás da outra. Você nunca passou por algo tão avassalador. E não, isso não é normal. Mas no passado, isso aconteceu com uma nação inteira. Um alerta que trazia em si uma saída. Priorizar o que é realmente capaz de mudar a sua história. Junho, o mês do combate ao devorador. Informe-se em uma igreja universal. Nós temos a central de atendimento à sua disposição. Pessoas ligam para essa central, são atendidas, são orientadas, inclusive pessoas deixam nome para a oração e você pode fazer o mesmo. Essa central não para, é 24 horas, de domingo a domingo, não tem feriado, não tem fim de semana. Nós estamos prontos para ajudar você a vencer essa situação que nesse momento você não tem ninguém, mas você tem a central, onde pessoas estão agora pedindo, orando por você, sabia? Para que você pegue esse telefone e tome a atitude certa. Entre em contato, pois a central de atendimento é para que você seja ajudado. Enquanto a cidade desacelera, há um lugar que nunca fecha. A central de atendimento nasceu de uma necessidade urgente: amparar quem busca ajuda nos momentos de maior aflição. Como é que o senhor está? Não, muito bem. Tem uma arma aqui do meu lado. Quantas vezes eu não penso em pegar essa arma e fazer alguma coisa pra ver se acaba com esse sofrimento todo. Desculpa ligar pra vocês. Não, a gente tá aqui pra isso. Esse é meu papel. Eu tô aqui pra ouvir o senhor e pra, além de ouvir, também ajudar o senhor. Desde então, o CDA tem se empenhado em ser uma referência em apoio e reestruturação de vidas. Contamos com uma equipe de atendentes capacitados para atender os mais diversos tipos de problemas. Aqui, ouvimos sem preconceitos ou distinções, com um único objetivo: ajudar, apontando o caminho para o socorro da alma, de manhã, à tarde, à noite ou durante a madrugada, 24 horas, todos os dias do ano. Porque cada minuto importa na transformação de vidas. Central de Atendimento Universal. Ligue agora, 11 3573 3535 ou acesse universal.org/pastoronline. E se você quer mudar essa situação, vá a um templo da Igreja Universal mais perto da sua casa e você vai ouvir falar a respeito desse mês, o combate ao espírito, ao devorador. Agora, nós estaremos aqui na Mauro Ramos, 1310 no centro. Qualquer dia da semana, você é muito bem-vindo. Essas portas não fecham. Durante o dia elas estão abertas e muitas pessoas entram, recebem orações, são atendidas e você pode fazer o mesmo, só depende de você. Procure uma igreja universal perto da sua casa. Como encontrar uma igreja universal mais perto? Nós temos o nosso localizador, que é o universal.org/localizar. Acessando, você vai encontrar o endereço mais perto de você. Agora, Pastor Sérgio, tem pessoas que estão aproveitando, entrando em contato, porque daqui a pouco, o momento da oração, ela pode fazer o mesmo, entrar em contato com a central de atendimento. Exatamente, como fez a Marli Terezinha, eu registro aqui a participação dela, ela pede oração pela sua filha Tauana e também inclui a família. Valdecir de Chapecó, oeste do estado, pede pelo seu casamento e filhos, cita aqui o nome da esposa e o nome dos filhos também já estão incluídos. A Albertina Santos pede aqui pela sua filha Liliane, pois está com enfermidade na coluna. Temos a Elisângela aqui de Jaraguá, ela pede pela sua vida e você pode entrar em contato, pois essa oração com certeza vai te iluminar e te fortalecer. O bispo Sérgio Mota, nosso amigo de fé do estado de Santa Catarina, vai realizar essa oração em seu favor. Vamos falar com Deus agora. Graças a Deus, chegou o momento da intercessão, o momento da oração. Vamos falar com Deus em seu favor.
Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, baseado, pautado, fundamentado na palavra de Deus que diz que tudo que pedíssemos crendo receberíamos, nós estamos unidos com Santa Catarina. Nós unimos a nossa fé, meu Deus, com o Estado catarinense, pessoas que estão hospitalizadas, pessoas que estão atravessando os momentos difíceis, o emocional abalado, depressão, angústia. Meu Deus, pessoas que estão doentes. Estenda a tua mão, meu Deus, e traga cura, libertação, vem depressa, como o salmista fala no Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em livrar-me, dar-te pressa, Senhor, em socorrer-me. Há pessoas que não podem esperar, Jesus. Há pessoas que não podem esperar, o milagre tem que acontecer, a resposta tem que chegar. Meu Deus, ela pensa em dar cabo da própria vida porque ela não vê saída. Meu Deus, em nome de Jesus, resgata essa pessoa, cura ela, liberta ela, meu Deus, de todo mal. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto, que haja prosperidade, que os caminhos se abram, que as portas se abram e que Deus te abençoe, não somente agora, mas para todo sempre. E os que creem, digam amém, diga assim seja, diga graças a Deus. Chegamos ao término da nossa participação nesse sábado. Agora, depois dessa oração, fica a teu critério. Hoje é jejum das causas impossíveis. O jejum é algo forte, é uma oração forte para causas impossíveis, porque escrito está na palavra de Deus que para Ele não tem essa conversa de impossível. Tudo é possível quando se crê, quando se entrega. Então busque hoje, no jejum das causas impossíveis, um milagre para a tua vida. Um forte abraço do guardião da Sagrada Família, o Bispo Sérgio Mota, sempre com todos. Graças a Deus. Agora, nesse domingo, vá a um templo da Igreja Universal mais perto da sua casa. Através do nosso localizador, você vai encontrar o endereço mais próximo, universal.org/localizar. Caso você esteja em São Paulo, vai estar nos próximos dias, vá ao Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, número 605, Brás. Domingo às 9h30 da manhã, às 7h, como também às 18 horas. Você não vai pagar nada para entrar, para estacionar o seu carro, tudo gratuito para que você tenha uma experiência com Deus. E nós estaremos aqui em Florianópolis, na nossa Catedral da Fé, Avenida Mauro Ramos, 1310 no centro, 9h30 da manhã, às 7h, como também às 18 horas. Seja muito bem-vindo. Nós estamos numa caminhada da fé e eu quero convidar você conosco, para ir conosco nessa caminhada. É a caminhada da fé rumo à Fogueira Santa do Monte Sião, que vai acontecer agora essa Fogueira Santa no mês de julho. Mas nós já estamos vivendo, nos preparando para que haja mudança de vida, como aconteceu naquela época. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o próximo encontro. Em nome do Senhor Jesus, está chegando a hora. Eu ligo agora com esta pessoa que está me assistindo. Em que cada oração... Meu Deus, todos que oram conosco, tome nas tuas mãos e dê a vitória. Em que cada história... O tetraplégico está aqui, ó. Eles colocaram gasolina no meu corpo. Naquele mesmo momento, sem eu saber, a minha mãe estava orando por mim. E cada palavra... Materialize a sua fé, que a palavra de Deus se materializa na sua vida. Serão passos em direção à nova vida que o Espírito de Deus quer dar a você. De segunda a sexta-feira, a Caminhada da Fé, rumo à Fogueira Santa, no Monte Sião. Direto do Templo de Salomão, bispos e pastores clamarão diante do altar com você e por você, ao vivo, às 22h30. Participe pelos canais TV Templo na Grande São Paulo, canal 10.1, CNT, canal 21, TV Gazeta, Univer Vídeo, TV Universal, Rede Aleluia e pelos canais oficiais da Universal no Facebook e YouTube.